Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda edição da série de webinars da Leão, com o tema Estratégia de Marcas do Novo Mercado. Meu nome é Gustavo, eu sou sócio da Leão e vou explicar então um pouquinho como é que vai ser a nossa dinâmica de hoje. Esse webinar ele vai ter duração de 1 hora e vão ser 3 apresentações. Então a gente tem 2 convidados, o Danilo Cruz, o Gustavo Bilo, que eu vou apresentar depois, e eu, que vou fazer uma apresentação de encerramento também. As perguntas nós vamos deixar para o final, cada apresentação vai ser de 15 minutos, então, no finalzinho a gente ainda vai ter algum momento aí para um bate-papo, tá certo? De novo, muito obrigado, e eu vou passar a palavra para o Gustavo Bilo. O Bilo é designer estratégico e sócio da BDS, e a palavra está contigo. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento. É um convite da Leão, a gente fazer parte desse Webinar Series. Para mim, meu nome é Gustavo Bilo, eu sou designer estratégico, sou sócio da BDS, da Brief Design Strategy. E, de novo, é muito legal ter esse canal de comunicação para estar levando para todas as pessoas o que a gente acredita. Então, assim, eu vou compartilhar minha tela, pessoal, para começar a explicar um pouco mais e falar mais sobre o tema. Então, pessoal, essa é a BDS, A BDS significa Brief Design Strategy. Na verdade, a gente respira design e estratégia, A gente é um estúdio aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e a gente trabalha com muitos empreendedores e indústrias que querem se reposicionar no mercado ou querem colocar novos negócios no mercado, Então, é esse olhar muito holístico e muito estratégico que a gente traz para as empresas, E a gente trabalha com 4 dimensões de serviço, para vocês entenderem um pouco a nossa dinâmica, o que a gente faz. A gente trabalha com a parte de negócios, a parte de marca, a parte de produto e de experiência. Então, na parte de negócios, a gente entende com profundidade, o que o empreendedor, o que a indústria quer levar para o mercado, E depois a gente tangibiliza isso numa marca, numa estratégia de marca, E depois a parte toda de produto, Tanto produto físico quanto digital, E depois vai para a parte de experiência. Mas agora, nesse momento, eu acho que é muito legal, porque a gente está nesse momento de rever as nossas marcas, entender o futuro das marcas, Então, eu vou falar um pouco sobre o cenário. E eu começo a palestra, pessoal, falando um pouco e trazendo uma ciência, Trazendo ciência. Eu trago um pouco o que o Darwin já falava, O Darwin, um grande naturalista, um grande biólogo, O que ele enxergava na natureza, e a gente pode fazer um paralelo, com as marcas, Ele falava muito nesse sentido, que os organismos mais bem adaptados ao meio é o que realmente vão sobreviver a esse momento que a gente está vivendo, Porque é um momento que sem precedentes, é um momento que a gente não tem controle sobre o que está acontecendo. Então, a gente tem que entender muito bem e ter clareza sobre esse momento, E já aconteceu isso muito na história, por exemplo, a Kodak, quando não viu, a fotografia digital chegando perto dela e ela não quis se adaptar a esse movimento todo da indústria e olha o que aconteceu com a marca, Então, qual é esse ambiente que a gente está vivendo, pessoal? Para a gente entender, o ambiente é esse. O ambiente é a simbiose entre o offline e o online, que gera o on-life. O que é o on-life, O on-life é a desmaterialização das marcas. Cada vez mais a gente vai comprar o imaterial. As pessoas vão comprar não o tangível, mas o que é intangível nas marcas, E para a gente ter muita clareza nisso, por que está acontecendo esse movimento, Porque cada vez mais as pessoas que não tinham domínio sobre a tecnologia estão se adaptando a esse movimento, a esse cenário. Então, é um movimento natural. E para todas as marcas que querem entender muito esse cenário, elas precisam primeiro entender a jornada do usuário, a jornada de compra, entender que o offline e o online estão tudo junto. É um omnichannel. A gente vai ter uma entrega muito completa, uma entrega de valor nesses canais. E para a gente ter clareza sobre o que faz, na verdade, o que a gente vai colocar para o mercado, primeiro, tudo começa com um propósito. A gente fala muito aqui no estúdio, primeiro, o propósito é o porquê, é o que está na profundidade, é o que está na raiz.
isso é o nosso porquê. Depois a cultura e os valores amarram esse propósito, que é muito o nosso jeito de ser. As pessoas que trabalham, né, com a gente ou com as empresas, elas vêm muito por uma questão de identificação. Então, eu quero falar muito sobre isso. Assim, vocês têm clareza sobre a cultura de vocês e sobre os seus valores? Isso é muito importante, porque é isso que a gente vai jogar para o mercado, né? E isso é muito atemporal. Óbvio que ele pode ser evolutivo, mas ele é atemporal. E hoje a gente entra na parte estratégica, que é como a gente está agindo e efetivamente o que a gente está entregando. E isso que a gente tem que saber, né? A gente tem que saber muito claro, né? E se adaptar a esse momento. Porque isso é o mais importante, né? A gente precisa ter clareza. Então, a parte estratégica, a parte tática, né, desse core inteiro, a gente pode estar sendo mutável, né? E, pessoal, para a gente entender muito esse consumidor, né, a gente usa muito esse gráfico, né, que a gente coloca o consumidor no centro, né? O nosso propósito da marca de vocês, ele precisa amarrar esse consumidor, né? E uma coisa muito importante que a gente fala aqui no estúdio, como a gente trabalha muito com empreendedores e com novas marcas no mercado, é entender muito sobre o espírito da época, né? Sobre esses sinais dos tempos, né? Sobre o que é um conjunto do clima intelectual e cultural do mundo, como as pessoas estão se comunicando, o que as pessoas estão buscando como relevância, né? Isso que a gente precisa entender, independente da marca que for, né? Mas a gente precisa entender muito esse espírito, né, que a gente está buscando e se comunicando. E para entender um pouco desse consumidor, né, esse consumidor, ele é um consumidor que está mudando, né? Isso a Box, né, que é uma empresa de pesquisa em tendências e em comportamento, ela fala muito sobre isso. 40% dos consumidores, né, estão trocando a marca na crise. Então esse é o momento. Esse é o momento da gente gerar, que a gente fala muito, awareness de marca, que é estar na consciência desse consumidor e criar essa reputação. Esse é o momento para a gente se conectar profundamente com ele. Né? 65% dos consumidores da geração Z, o que é geração Z? Ela vai de 1990 a 2010. Eles querem saber muito sobre, primeiro, qual é a origem, o que eu estou comprando, né? Qual é a cadeia produtiva, quem está fazendo, qual é a matéria-prima, eles querem saber tudo isso. Né? Então, cada vez mais, a gente precisa ter transparência na forma como a gente está colocando os nossos serviços, os nossos produtos no mercado. E entendendo que qualquer coisa que a gente coloque numa rede social ou no que for, pode gerar um impacto ou positivo ou negativo. Isso tem diversos exemplos já que acontece. Teve até o exemplo da Oscar agora, que teve um grande problema por ter colocado, vendendo uma máscara a R$147. Mas ele abriu todo o valor do produto, explicando que eram 2 máscaras, que iam uma porcentagem para as costureiras, e explicava tudo, mas as pessoas acharam que era um absurdo aquilo ali, porque não viram que a marca, de alguma forma, também estava tentando, óbvio que ela precisava lucrar, ela precisa sobreviver, mas ela precisa entender muito que as pessoas, elas estão nesse momento agora de querer saber o todo, né? E aqui, quando eu falo de marca, quando a gente que trabalha muito com marcas, a gente acredita muito que os consumidores, né, não são como clientes, mas ele é uma comunidade. Qual é essa comunidade que a gente está impactando? Qual é essa comunidade que a gente está entregando valor, né? E dentro dessa comunidade, né, a gente acredita muito que as pessoas que estão dentro dessa comunidade, elas têm um sentimento de pertencimento com a marca. Pertencimento. Como que eu faço que as pessoas sintam isso quando estão se relacionando com a minha marca? Isso depende muito. Isso pode ser muito pelo tom, pelo discurso que vocês estão transmitindo, pela forma, né, de comunicação, pela forma de se posicionar. Não sei, mas a gente tem que pensar qual é a comunidade que vocês possuem para a marca de vocês, né? E essa comunidade, essas pessoas, elas propagam os valores da marca. Então, elas são os embaixadores da marca, né? Então, assim, não são consumidores, são algo muito maior que isso, né? E elas estão muito interessadas em saber sobre o valor de entrega, não sobre o produto. O produto, de novo, o produto é só um meio para isso. Mas ela quer saber muito sobre o valor, e o valor tem a ver muito com imaterial,
com o intangível. Isso é muito importante, eu quero que vocês sejam muito claros sobre isso, sobre ter essa clareza. E falando um pouquinho sobre posicionamento, né? Quando a gente pega muitos empreendedores, a gente pega muitas indústrias, né, que falam muito, não, porque o meu produto é esse, essa forma como eu posiciono. E a gente acredita muito que posicionamento não tem a ver com os atributos físicos dos teus produtos ou dos teus serviços. Ela tem a ver com como se relaciona com as pessoas. Ela tem a ver qual é o impacto que vai gerar nessas pessoas e o que tu está entregando de valor. Eu gostaria muito que vocês tivessem essa reflexão sobre o posicionamento da marca de vocês. Se vocês estão conseguindo, de alguma forma, se relacionar com as pessoas, gerando esse senso de comunidade. Quando a gente fala aqui das marcas, para a gente fala aqui no estúdio que as marcas são que nem pessoas, exatamente igual. Uma marca, quando a gente cria, a gente está criando uma pessoa nova, uma pessoa que tem um jeito de falar, ela tem um jeito de se vestir, ela tem um jeito de se posicionar. E naturalmente, que nem pessoas, pessoas têm grupos, pessoas têm tribos. Então as marcas são iguais. Então eu quero muito que vocês pensem sobre isso. Qual é a pessoa? É uma pessoa mais intimista? É uma pessoa mais humorada? É uma pessoa mais provocativa? É uma pessoa mais ativista? Como é que é? Como é que essa pessoa, como é que é essa marca de vocês? Para ficar mais claro isso, né? Óbvio que é algo muito subjetivo, mas o mais importante é vocês terem clareza sobre esse processo. E essas marcas que são igual pessoas, elas conhecem, né, o território emocional dessas pessoas, elas buscam capturar a essência do sentimento, né? Elas pensam qual é o território emocional, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que eu vou ocupar na consciência dessa pessoa, e ao mesmo tempo ela acessa o ambiente íntimo. Como que eu consigo acessar o ambiente íntimo, né, dos consumidores, da nossa comunidade, né, principalmente nesse momento tão complexo que a gente está vivendo. E uma coisa muito importante, pessoal, além de propósito, a gente acredita muito que marcas precisam ter causas humanas. E o que são causas humanas? Primeiro, elas precisam ter narrativas transparentes e verdadeiras. Porque as pessoas vão na origem, elas querem saber se isso é realmente genuíno e verdadeiro a tua forma de te posicionar. Outra coisa muito importante que a gente acha muito interessante é que causas humanas, elas têm valores muito de inclusão e diversidade. Essas marcas do futuro são as marcas que pensam muito com esse olhar de diversidade de gênero, diversidade de etnia, diversidade de sexo. Então as marcas do futuro pensam muito com um olhar holístico, um olhar humano. Eu gostaria muito dessa reflexão que vocês fizessem, se as marcas de vocês, elas estão muito com essa perspectiva, com esse olhar. Eu tenho certeza, a gente que estuda o tempo todo, né, sobre marcas, sobre posicionamento, sobre como as empresas se colocam no mercado, a gente sabe que esse é o que as pessoas vão estar valorizando, isso é o que vai ter relevância, né? E essa pergunta que eu quero fazer para vocês, o que torna a sua marca única? E pode ser de diferentes formas. De novo, ela pode ser pela forma de se posicionar no mercado, ou pela forma de entregar o serviço de uma forma completamente diferente, ou pela comunidade que ela está criando, ou pela linguagem visual, ou pela linguagem verbal. A gente acredita muito que a gente está navegando em um mar vermelho, onde existe cada vez mais e mais e mais marcas. E como eu posso ser único? Como eu posso ser único? Como eu posso me posicionar de uma maneira que realmente as pessoas consigam enxergar algo de verdadeiro e algo que seja proprietário da tua marca? Então, eu gostaria muito que vocês tirassem um tempo para pensar sobre isso. Como eu consigo fazer que a minha marca se torne única no mercado? Lembrando, pode ser de diferentes formas, né? E uma forma legal também da gente pensar sobre isso, pensando muito sobre se eu quero desenhar um novo produto ou se eu quero desenhar um novo serviço, é pensando muito sobre a inovação.
né? E a inovação, ela pega muito, né, na intersecção entre essas três esferas. Que é, primeiro, as pessoas desejam esse produto ou serviço que eu estou oferecendo. Segundo, eu tenho tecnologia possível para estar entregando ou fazendo esse produto que eu estou pensando. E terceiro, em relação ao meu negócio, esse serviço que eu estou oferecendo ou esse produto, ele é viável para o meu negócio, vai gerar rentabilidade, vai gerar impacto positivo. Se a gente consegue responder com propriedade e com convicção essas perguntas, a gente acredita muito que a gente tem inovação no centro. E a inovação, ela pode se internalizar dentro da empresa de diferentes formas. Existem três formas, três ondas da inovação. A primeira onda é a inovação reativa, é aquela inovação que apenas a empresa ela reage aos desafios e às oportunidades que aparecem. Apenas. Cara, ela chega a oportunidade, chega o desafio para ela, de alguma forma a organização se molda e reage. Segundo ponto, a inovação ativa. A inovação que compreende contexto, compreende comportamento e coloca isso no core da empresa. No core, cara, tem uma pessoa só para isso, ou tem um setor, não sei. Mas, assim, é aquela inovação que está dentro do DNA da empresa. E terceiro, pessoal, que é a onda 3, a inovação preditiva. É aquela que cria oportunidades. Ela cria oportunidades e antecipa soluções que podem gerar um impacto muito positivo para o negócio. Então, é aquele cara que está vendo muito na frente e está criando soluções que ninguém viu. Então, de novo, gostaria muito dessa reflexão nesse momento. Qual é o grau de inovação que eu estou dentro da minha empresa? Ou se eu não tenho nada. Gostaria muito dessa reflexão sobre como eu transformo minha marca única, lembrando de tudo que eu comentei até agora e pensando em que nível de inovação a minha organização possui. E para finalizar, pessoal, que já deu os 15 minutos, hoje, cada vez mais, a gente tem menos certeza. A gente não tem certeza de nada. Mas eu gostaria muito que vocês pensassem sobre experimentação. Cara, experimentar uma nova forma de me conectar com as pessoas ou experimentar uma nova forma de serviço. E para finalizar, eu trago uma citação de uma escritora e poeta americana que ela fala isso. As pessoas podem não se lembrar do que você fez ou o que você falou, mas elas jamais se esquecerão de como você as fez sentir. Sentimento, algo profundo e algo imaterial. É isso que a gente quer. Eu quero deixar essa mensagem de reflexão nesse momento. Obrigado. Obrigado, Bilo. Muito bacana a apresentação. E eu já vou passar a palavra para o Danilo. Danilo é designer de serviços, especialista em marketing estratégico. Danilo, também obrigado aí pela disponibilidade em compartilhar um pouco de conhecimento com a gente. Tá bem? Estou te passando a palavra. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Kelly, Daiane, pessoal da equipe da Leão, pelo convite, pela conferência. Agradecimento também. Eu vejo que a gente tem uma audiência muito diversa, tem gente até do Canadá que está vendo a gente de longe e experimentando um outro contexto em que o próprio conceito de globalização está sendo desafiado, né? Temos aí empresas de pequeno e médio porte, todas igualmente desafiadas, né? Claro que para empresas de pequeno porte a gente tem uma pressão extra sobre as questões de caixa, liquidez, né? Em alguns setores em especial, sobretudo no setor de serviços. Mas quando o Gustavo me apresenta como designer de serviço, acho que isso não dá um panorama da minha real atuação nesse caso, porque se design de serviços fosse aplicável só a serviços, a gente estaria realmente numa situação muito complicada e a minha relevância aqui seria um tanto limitada, uma vez que nós temos aí, especialmente profissionais liberais, pessoas que dependem do contato físico, né, bares e restaurantes, academias, que agora de repente virou essencial, né, salão de cabeleireiro, mas enfim, todos esses setores de repente estão sendo muito penalizados pelo afastamento social, né?
quando a gente fala de design de serviços, partimos do pressuposto que qualquer marca, qualquer produto presta um serviço ao consumidor. E, portanto, no final das contas, qualquer produto, seja ele qual for, ele nada é mais do que um avatar de um serviço. Então, isso ajuda a iluminar um pouco a questão, na medida que alguns negócios estão estancados ou paralisados, e a gente, puxa, eu trabalho com restaurantes, e agora, o que eu vou fazer? Porque até então, para pegar um termo aí da década de 20, havia essa miopia de marketing, né, de que o nosso negócio era alimentação, o nosso negócio era restaurantes. E a gente começa a parar para perceber que, na verdade, o negócio é outro. O negócio é confraternização entre amigos, o negócio é a entrega de serviço de alimentação, não pela alimentação em si, mas pelo status ou pelo convívio social, né? E essas questões, todas essas necessidades agora caem por terra. Então, eu faço esse preâmbulo para pegar um gancho no que o Bilo comentou sobre o darwinismo, né, no panorama do branding. Teve um autor, de 76, o Richard Dawkins, ele escreveu um livro chamado O Gênio Egoísta. Nesse livro ele cunhou uma palavra que hoje a gente conhece no dia a dia, né, mas tem um sentido um pouco mais amplo, é o tal do meme. Sobretudo para a geração Y em diante, meme são aqueles gifzinhos engraçados, os videozinhos que bombam no WhatsApp, a frasezinha engraçada, com uma cena que colide com aquele texto, ou um sampling de um clipe de um programa humorístico, de repente uma cena vexatória para alguma personalidade, uma celebridade, se torna-se um meme. Muito bem. Para o Dawkins, meme é mais do que isso. Memes é uma partícula da memória, e tal como os genes, daí meme, a única função de um meme é se reproduzir. A gente vê um paralelo muito grande, de novo, aí com o SARS-CoV-2. Sim, esse é o nome da marca do nosso vírus aí, né? SARS-CoV-2. Covid é o nome da doença, né, que caracteriza a nossa pandemia, Covid-19. Então, tal como esse nosso inimigo em comum agora, as marcas também têm a missão de reproduzir. Só que um panorama em que um vírus, né, toma o noticiário, toma consciência coletiva, há pouco espaço para que as marcas se tornem relevantes. Afinal de contas, o pequeno empresário está preocupado em meu caixa vai dar até o próximo mês, até quando eu consigo pagar meus funcionários, até quando eu vou ter emprego, né, do lado do funcionário, ou até quando eu vou ter comida em casa, né? Questões muito práticas dos nossos consumidores, e às vezes a gente se aliena nisso. Então, quando a gente vai lidar com um panorama de marca, a gente está falando sobre construção de futuro. E esse é o grande paradoxo da gente estar falando sobre o tema marca agora. Qual a relevância de falar de construção de futuro para um empresário que tem um gargalo, tem um estrangulamento no caixa? Ele não sabe se ele vai ter futuro para pensar marca, né? E aí o meu convite é que vocês pensem muito sobre a questão da adaptação na teoria darwinista, que o Bilo já trouxe muito para a gente, que vai vencer essa batalha, não quem for mais rápido, não quem tiver um maior caixa, embora a questão de liquidez seja vital num primeiro momento, no curto prazo, mas uma visão de médio e longo prazo, quem se adaptar melhor sobrevive, né? Não é o mais inteligente, não é o que tem o melhor produto. Na intersecção do que é desejável, o que é viável economicamente, o que é possível, né, no conceito de inovação muito bem ilustrado pelo Bilo, a gente acaba se esquecendo do que é desejável, porque a gente está cada vez mais distante do nosso consumidor, apreendidos por questões mais imediatas, como é que eu vou sustentar a empresa, tá? E aí eu me apoio aqui, de novo, sobre dois outros gigantes, nesse caso não autores, mas duas empresas, a Ipsos e a Kantar, né, que aqui no Brasil tem uma parceria com o Ibope, inclusive, Kantar e Ibope. A Ipsos fez uma pesquisa, que eu vou comentar um pouquinho sobre os 4 pilares dessa pesquisa com vocês. Depois, posteriormente, vou disponibilizar o conteúdo original, para que vocês tenham acesso, através do pessoal da Leão. E a Kantar, por outro lado,
fez uma pesquisa com brasileiros, tentando entender o que eles esperam das marcas, o que eles esperam das empresas em tempos de coronavírus. Tá? No caso da Ipsos, nós estamos falando de 4 pilares. Fundamentalmente, há uma questão. Será que eu preciso estar sempre presente? Essa é uma questão forte da pesquisa da Ipsos. Preciso estar sempre presente? O apelo da minha marca deve ser racional ou emocional? Esse é um outro pilar. O terceiro pilar, como lidar com as questões de valor, tá? Benefício versus custo. Uma vez que a pressão sobre preço e sobre as margens se torna cada vez mais importante. Né? E ser local ou ser global. Então, o neologismo local, que foi utilizado até de forma muito apropriada nos últimos anos, ele passou desde do início da era Trump a ceder espaço a um maior fechamento do mercado, o que não é nada estranho para nós brasileiros. O problema é que esse fechamento de mercado já nos custou muito, né? Custou muito ao Brasil. Né? Num momento em que há um esforço global por desenvolver uma nova vacina, e o nosso país, tal como os Estados Unidos, os únicos dentre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, né, países emergentes, que ficaram fora desse pool, desse esforço global, nós teríamos um custo certamente maior do ponto de vista de royalties, né, para acessar essa vacina posteriormente. Ficar de fora da economia global tampouco é uma opção. Porém, os nossos consumidores, até por uma questão de acessibilidade, também é uma questão trazida nessa equação de valor, essa nova equação de valor que a gente vem, né, pela pesquisa Ipsos, a acessibilidade pesa até mais do que a questão do preço propriamente dito. Né? Antigamente você podia pesquisar em diversos locais, de repente ir a um mercado mesmo, você iria a um outro mercado, trazendo um exemplo prosaico da minha vida cotidiana em família aqui. Um grande mercado, né, que teoricamente poderia me disponibilizar preços melhores, eu acho que alguns de vocês experimentam situações análogas, ele acaba não sendo tão prático do ponto de vista de segurança quanto um mercado mais próximo. De repente ele tem um sobrepreço, né, mas você está disposto, até pela segurança da sua família, a frequentar um lugar menos congestionado. Né? Claro que cada um de nós tem uma precaução e um senso de risco maior, mas isso também predomina no estudo de um autor, que é o Martin Lindstrom. Ele é autor de um livro chamado Por que Compramos o que Compramos? Acredito que alguns de vocês tenham lido. O título original era Biology. Né? Ele lançou uma edição especial do livro, que também vou disponibilizar para vocês, chamado Biology in a Coronavirus World. Ou Por que compramos o que compramos num mundo dominado pelo coronavírus, numa tradução livre. Tá? Fundamentalmente, hoje, ainda no impacto do período pandêmico, não pós-pandêmico, a gente vive uma situação de medo, né? Em que, se a gente for investigar aí, do ponto de vista do neuromarketing, né, ou da neuropsicologia, melhor dizendo, o que nos motiva, fundamentalmente, o que nos motiva é medo. Seja o medo de contrair a doença, seja o medo de transmitir, seja o medo de que seu pai morra porque contraiu, seja o medo de faltar caixa, seja o medo de não ter como pagar seus funcionários, seja o medo da sua cadeia de fornecedores ter sido interrompido, da demanda ter caído, enfim. Tá? Esse ambiente todo de medo ativa a amígdala, que é um pedaço do nosso sistema nervoso, né, que conecta, né, a parte mais primitiva do nosso cérebro com a parte mais evoluída, por assim dizer. Tá? Essa questão foi abordada já por uma pesquisadora brasileira. Só um minuto. Aqui. Que é a Graziella Di Giorni, nesse livro, O Efeito Iguana. Não é o merchan, não estou ganhando nada por isso, mas eu acho que pode ser uma boa ideia para uma futura live. Mas o Efeito Iguana
ela já tratava, né, como as decisões de marketing são tomadas muito na base do medo, né? Fez uma pesquisa, uma série de investidores, de responsáveis pelas áreas de marketing e diretores de planejamento em agências no Brasil, e o que se deduziu é que os investimentos tendiam a cair nesse período de crise, ou num período de ameaça, justamente pelo medo, né? Ou seja, predomina o instinto da sobrevivência. O nosso cérebro reage e aí a gente minimiza o investimento. Faz sentido num cenário em que o caixa é comprometido, a liquidez é comprometida. Porém, se nós observarmos as marcas de maior êxito, né, segundo um levantamento da própria Kantar, que foi divulgado no Propaganda e Marketing recentemente, as marcas mais lembradas no Brasil são justamente aquelas que fizeram mais investimentos durante o período pandêmico, né, proporcionando soluções nesse período. Então temos Ambev, Magazine Luiza, Itaú, IP, que têm feito investimentos maciços. Que tem um retorno imediato, provocam o giro? Não provocam um giro, né? Estão focando no momento futuro. Enquanto marcas, por exemplo, a gente viu o caso do Madeiro, né? Teve uma fala infeliz, talvez mal colocada ou mal interpretada, né? E de repente prejudicou bastante a percepção da marca pelos seus, inclusive, frequentadores habituais, né? E aí a gente tem, decorrente desse estudo da Ipsos, 4 ou 3 possibilidades, melhor dizendo, de como as marcas podem se posicionar nesse momento de pandemia e pós-pandemia. Nós estamos falando de uma marca que é a marca do tipo que se posiciona como "tamo junto", né, o que é uma péssima ideia nesse momento, né? É melhor que a gente fique afastado, pelo menos em tese, né? É a marca que, de fato, o que é um argumento bastante vazio, né? As marcas, de repente, não têm o que falar, né? Quando uma marca depende só da venda, ela não tem o que falar. A marca que diz, olha, eu estou fazendo isso pelo bem comum, então esse foi a área de atuação muito da Natura, IP, Ambev, né, com a coisa do álcool gel todo. Ou seja, estou fazendo alguma coisa pelo bem comum, estou de alguma forma revendo meu papel social. E uma terceira abordagem é, olha, se precisar da gente, conta comigo. Então você pode pedir o seu, sei lá, o seu Burger King, por exemplo, pela internet, tá? De novo, eu preciso negociar melhor esse jabá, mas o fato é que nós temos 3 posicionamentos possíveis. O discurso vazio, estamos juntos, a gente vai passar por isso, aguente firme, papá. Outra, na prática, fazer algo pelo bem comum social, e outra, disponibilizar algum serviço para o nosso cliente final. Eu tenho, salvo engano, um minutinho aqui só para fechar, sobre o estudo da Kantar, que salta aos olhos. 80% dos entrevistados diz que não voltaria a comprar, ou espera que as empresas não se aproveitem da pandemia para lucrarem, né, para capitalizarem suas marcas em cima disso. Então, é um ponto de atenção para as nossas marcas. Finalizando e retomando aí o raciocínio do Lindstrom, só uma curiosidade. Parece, de repente, que todo consumo vai cair por terra, né? A gente vai ter um cenário aí em que a gente vai ter só o consumo de gêneros alimentícios de primeira necessidade ou fármacos, mas vocês sabem qual é o produto mais vendido, ou a linha de produtos mais vendidos durante a pandemia, segundo uma pesquisa americana? Vibradores, brinquedinhos sexuais e camisinhas, preservativos, por incrível que possa parecer. Justamente esse cenário de medo ativa o sistema límbico, e aí nós temos os consumidores de alguma forma tentando refrear, né, esse sistema límbico ou o seu id aí, né, colocando ele para fora, né? Então há oportunidades, a gente tem, evidentemente, nós temos prejuízos fortes na área do turismo, temos prejuízos fortes em qualquer evento social que dependa do contato entre pessoas, porém a gente tem a possibilidade de se reinventar. Estava lendo sobre iniciativas, por exemplo, de trazer de novo o cinema no carro, drive-in, etc., né? A gente tem a internet de novo muito presente. Tudo isso, enfim, eu já começo a mexer em estruturas de negócios ou na jornada do cliente, porque não há uma jornada única para todos os clientes. Essa jornada tem que ser pesquisada cliente a cliente, caso a caso, dentro da sua vertical. E aí, a gente percebe que lidar com marca é mais do que
simplesmente a representação ou a exposição midiática dela. A gente, muitas vezes, para tornar factível o que a gente faz e o que a gente diz estarem coerentes, a gente vai ter que rever processos, não é simplesmente mexer no discurso ou investir em comunicação, ok? Obrigado. Gustavo, é contigo. Obrigado, Danilo. Excelente apresentação também. Agora eu vou usar um pouquinho dos meus 15 minutos, né? Eu já me apresentei no início, eu sou o Gustavo, sou sócio da Leão, fiz a abertura, mas agora, esse momento, eu também quero trazer algumas reflexões dentro dessa temática das marcas, desses desafios, desse novo momento que a gente tem vivido, mas com enfoque jurídico, né? Então, quais cuidados que tem que se ter, enfim, né? Alguns pontos que eu entendo, na verdade, 5 pontos que eu entendo que são relevantes aí para os titulares das marcas poderem preparar e preservar seus negócios e suas marcas. Então, a gente sabe que é um momento que não é possível afirmar como é que vai ser esse futuro, né? Mas é possível, sim, projetar algumas mudanças, né? E muitas dessas mudanças, elas acontecem também por movimentos anteriores a tudo isso, né? E são movimentos que fizeram com que a gente chegasse onde a gente chegou, que fizeram com que a gente pudesse encarar esse momento. Outros, claro, vão surgir a partir de agora, mas que tendem a se consolidar daqui para frente, né? Então, todos esses repensados modelos de negócio, para que eles estejam mais digitais, estejam mais online, possam ser consumidos, vendidos, disponibilizados pela internet, era algo que já acontece há um tempo, né? Tinha muita empresa já adaptada para isso. Agora, é inegável que as empresas que surgem a partir de agora vão ter que ter isso no seu planejamento, vão ter que pensar uma forma de se comunicar com o seu público e, de alguma forma, de dispor dos seus produtos, seus serviços também em um momento como esse, ou estarem mais presentes nesse formato online, né? Essa agilidade que se falou para enfrentar esse momento, né? A gente sabe que tem muita empresa, ou por uma questão de planejamento, ou por o tamanho de uma empresa, que tem uma dificuldade maior de, daqui a pouco, mudar um pouco a estratégia do negócio e partir para um plano B, né? Mas as empresas agora elas vão ter que estar preparadas para esse momento também. Empresas pensando uma nova gama de produtos e serviços, né? Olhando para o seu portfólio de produtos e de serviços e se reposicionando, né? E como o Bilo até comentou ali na primeira exposição bastante sobre a questão da linguagem, né? Então, essa linguagem direta com o público, empresas mais humanas, né? Então, essas são algumas premissas que, por mais que a gente não possa afirmar, por movimento que já existia e pelo que a gente tem percebido a partir de agora, isso tende a se consolidar, né? E a partir daí, eu também vou compartilhar minha imagem. A partir daí, a gente consegue pensar pelo menos algumas situações que são importantes que os titulares das marcas observem, né? Então, uma primeira delas seria conhecer o seu portfólio. E aqui eu não estou falando exatamente do seu portfólio necessariamente de produtos e serviços, claro que isso também, né? Mas o seu portfólio de marcas, né? Então, que marcas que eu tenho para identificar qual tipo de produto e qual tipo de serviço, tenho proteção para isso, não tenho proteção para isso, para eu poder ir para um caminho seguro, tá? De novo, seguro do ponto de vista do direito de marcas, né? Que é o que eu estou enfrentando aqui, né? Então, esse seria um primeiro olhar que eu indicaria para as empresas, né? Conhecer o seu portfólio de marcas e daí, a partir daí, começar a pensar nas próximas estratégias, né? Depois, a comunicação, né? Então, se as empresas precisam se comunicar de uma nova forma, já têm uma linguagem mais humana, né? Elas têm que comunicar sempre marcas que sejam lícitas, claras e idôneas, né? Isso não é novo, tá? Isso já era assim antigamente, né? É uma questão de boa-fé do próprio empresário no momento de pensar, constituir e comunicar essa marca para o mercado e para o seu público, né? Para o seu cliente, né? Então, agora... E só para poder entrar um pouquinho, quando eu falo de marcas lícitas, claras e idôneas, tem muitas marcas são marcas de fantasia, né? Então, claro, criam termos e utilizam termos não dicionarizados, inclusive para
apresentar os seus produtos, os seus serviços, mas tem muitas marcas que são mais descritivas, são mais sugestivas, né? E isso é, muitas vezes, estratégia para conseguir comunicar melhor o seu produto, o seu serviço. Agora, vamos trazendo isso para exemplos, né? Se eu tenho uma empresa com um apelo ambiental e eu tenho uma marca que utiliza, por exemplo, um Radical Eco, isso está em sintonia, isso é claro, é lícito, né? Eu não estou enganando o meu público consumidor, né? Agora, se na minha cadeia produtiva, se o meu produto ele não tem nenhum apelo ambiental, não tem nenhuma questão ambiental no meu negócio, eu não tenho como usar uma marca eco, né? Então, esse é só um exemplo de comunicar dessa forma, né? Outra questão que tem surgido bastante também durante esse período são aqueles projetos de co-branding, né? Então, a gente vive um momento de maior dificuldade para todos, né? Então, muitas empresas estão se ajudando, né? E criando projetos conjuntos para poder promover as suas marcas e muitas delas através de uma marca, né, criada em conjunto, né? Essas marcas, por mais que sejam de duas empresas, elas também tem que ser pensado isso desde o momento da comunicação, do marketing, da promoção daquele negócio, mas também na própria criação da marca em si. Tá? Isso é bem importante. Isso hoje a gente até tem algumas facilidades. Eu me recordo alguns anos atrás, um caso que a gente acabou atuando, né, que era de uma empresa que fazia a gestão de cartões de benefício, mais especificamente de frotas, e fez um projeto de co-branding com uma petrolífera, né? Então, como estabelecer isso do ponto de vista do direito, essa relação, né? Hoje já está para o INPI, né, que é a autarquia federal que faz a gestão dos registros no Brasil, já está organizando isso para possibilitar a cotitularidade. Antigamente a gente fazia isso contratualmente, né? Então hoje a gente já tem mais algumas facilidades, né? Então, mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é manter isso em mente, né, no momento de criar a marca, né? Um outro ponto que é importante é fazer um estudo de marcas, né? Então, claro que, de novo, é um momento que requer agilidade, é um momento em que as empresas estão testando o mercado, é um momento que as empresas estão colocando MVPs na rua para testar, mas ainda assim tem que se fazer um estudo de com que marca que está sendo feito essa testagem, que estão se rodando esses projetos, né? Por duas razões, né? A primeira, e daí volto para aquele ponto, né, de conhecer o seu portfólio, né? Mas a primeira, para ver se, mesmo que seja um período de teste, mesmo que seja um período atípico, um momento de exceção que a gente esteja vivendo, eu não posso testar um novo negócio, eventualmente violando uma marca de terceiros, né? Então eu tenho que fazer um estudo, né? Caso não seja uma marca que eu já tenha proteção, né, eu preciso fazer esse estudo, né? Então, primeiro, para não violar a marca de terceiros. E o segundo, então, para saber se vale a pena investir naquela marca. Porque por mais que seja um start que eu esteja dando, eventualmente, num novo projeto, daqui a pouco aquela marca se consolida, daqui a pouco aquela marca ganha uma relevância para o público consumidor, e eu não quero ter que perder esse investimento, mas também a atração que eu já tive por esse público, né? Então, é importante fazer essa pesquisa. E fazer a proteção é uma questão básica, né? Ela é necessária, né? Não tem como fugir isso. Também por essa questão, muitas vezes é a marca que vai se consolidar. Quando eu inicio um projeto, claro que eu testo justamente para isso, para conhecer meu produto, para conhecer a aceitação do meu consumidor, né? Mas com a expectativa daquela marca se consolidar e ter sua atratividade e eu poder investir nela, né? Então, que se invista nela devidamente protegida para não se perder esse investimento, né? E essa proteção, claro, eu falo no Brasil e para aqueles casos que couber no exterior também. Hoje, a gente também tem uma facilidade, né? Desde o ano passado, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madrid, né? Então, é mais uma facilidade que nós temos ao nosso dispor, mais uma via para proteção internacional, né? Então, são aspectos aí que eu gostaria de chamar a atenção. Estou controlando meu tempo aqui para a gente ter o nosso bate-papo depois. Atentar para o uso que se dá nessa marca no mercado, né? Também teve uma situação agora muito recente de um cliente, uma empresa que teve o seu site, na verdade nem foi seu site, né? Utilizaram o nome da empresa e criaram um outro site com
a marca da empresa, só que era .com ou .net ao invés do .com.br. E começaram a vender produtos como se fosse o nosso cliente, né? E daí tu tem que ser ágil para tirar aquilo do mercado, né? Então, bom, isso é algo que acontece, isso é algo que já acontecia, mas eu estou aqui, na verdade, reforçando aspectos para que vocês compreendam que, por mais que estejamos vivendo um momento de exceção, alguns cuidados são necessários, tá? Então, esse exemplo que eu trouxe é um exemplo de uma infração direta, né? Então, é um ônus meu, enquanto empresa, de acompanhar como tem sido utilizada a minha marca no mercado para defender o meu negócio, para não ter esse prejuízo imediato que teve, né? Que também é um prejuízo para mim, mas um prejuízo para o meu público, né? Mas também um prejuízo imediato, eu diria, né? Porque esse uso, ele pode prejudicar a força distintiva da minha marca, né? Então, cabe a mim, enquanto empresa, e, cara, as empresas vão ter o seu suporte jurídico para auxiliar, né? Mas cabe à empresa a monitorar esse mercado, né? Independente do momento, para que consigam, então, preservar os seus negócios, preservar as suas marcas e consolidar marcas fortes, né? Que eventualmente não passem por enfim, um processo de perda de força distintiva, né? E eu chego, então, no meu último ponto, com uma questão que ela é importante, que é justamente o timing que algumas decisões elas têm que ser pensadas, tá? Então, reforço tudo que eu falei ali sobre a questão do momento, mas aqui, quando eu falo do timing, é que quando a gente fala de direito de marcas, existem algumas decisões que têm que ser tomadas naquele momento, sob pena de um prejuízo futuro, tá? E daí, de novo, por maior que sejam as dificuldades desse momento, essas decisões elas têm que ser observadas. Se o empresário não for agir em relação a determinado ponto, pelo menos que tenha consciência disso, né? E que decisões são essas? Esses prejuízos imediatos que eu comentei, né? Então, daqui a pouco alguém que está pirateando meu produto e vendendo um produto falsificado, né? Mas também aqueles que estão... E, de novo, ainda sobre o primeiro exemplo, né? Uma das funções da marca é uma função de identificação de origem, mas também de confiança no público, né? Então, muitas vezes o meu público não sabe que a minha marca, que quem está vendendo aquele produto não sou eu, titular da marca, né? E pode perder uma confiança, pode prejudicar um pouco essa minha relação com o meu público consumidor. E quando eu falo de prejuízos imediatos, é justamente aquelas situações em que as marcas se estabelecem de boa fé ou não, mas muitas vezes de boa fé, utilizando sinais que são similares aos meus, né? E se eu tomo conhecimento daquilo, ou na verdade, nem se eu não tome, né? É uma responsabilidade minha acompanhar o mercado e buscar identificar essas situações, né? Mas se uma empresa se estabelece utilizando uma marca no mercado e eu não agir, esse uso dessa outra empresa pode acabar se consolidando também, né? Então, imagina uma empresa que utiliza uma marca similar à minha, ainda que de boa fé, né? E eu permito, nem que seja tacitamente, né, por não ter agido, que essa empresa passe a utilizar essa marca. Porque agora é um momento ruim, agora não tem condições de pensar nisso, por tudo que eu estou enfrentando, e essa empresa está lá utilizando há 1 mês, utilizando há 3 meses, utilizando há 1 ano, utilizando há 2, 3, 5 anos, e agora ela está me gerando prejuízo. E agora eu já não tenho mais o que fazer, porque o momento era aquele, né? E fora isso, essa abertura que eu dou para o estabelecimento de marcas similares às minhas vai permitir com que outras empresas também se estabeleçam desde que respeitando aquela distância frente às minhas marcas, né? Então, enfim, pensando um exemplo de marcas. Daqui a pouco eu sou o titular da marca Obladi. Não vou nem falar Obladi, Obladá, né? Mas eu sou o titular da marca Obladi. E daqui a pouco eu tomei conhecimento que alguém utiliza a marca Obladá para um ramo de atividade igual ou similar ao meu, mas eu estou num determinado estado, ele está em outro e aquilo não me incomoda. Pois bem, se agora surgir a marca Obladô, daqui a pouco surgir a marca Obladu, eu não vou ter o que fazer. E mesmo que essas estejam mais próximas e sejam concorrentes mais diretas, talvez eu não tenha o que fazer, tá? Eu falo talvez porque aqui eu estou analisando só o direito de marcas, teriam questões de concorrência, enfim, né? Mas imaginando que não existe uma concorrência direta entre as empresas, né? No momento em que eu permitir que uma empresa se estabeleça com uma determinada distância, eu vou permitir que outras se estabeleçam com determinadas distâncias, tá? Então,
na verdade, eram esses pontos. Eu queria trazer essas 5 questões e reforçar elas. Conhecer o seu portfólio, fazer um estudo de marcas, proteger suas marcas, acompanhar como criar e comunicar marcas claras, lícitas e idôneas, acompanhar como essas marcas estão sendo utilizadas no mercado para defender elas, se for preciso, e, por fim, entender que algumas decisões elas têm um momento para serem tomadas, sob pena de um prejuízo futuro. Tá? Então, nada disso são questões novas do direito de marcas, né? Não, elas são questões que já existiam, que elas seguem existindo nesse momento que a gente está vivendo, e elas vão seguir existindo no futuro, né? A gente não parou no tempo, numa cápsula do tempo agora, e vamos retomar a vida normal, e daí vamos retomar essas questões do futuro. Não, né? O mundo está seguindo, o mundo está rodando, né? E a gente precisa tomar algumas precauções, mesmo durante esse momento de dificuldade. Tá bem? Com isso eu concluo, pelo menos, essa minha primeira intervenção. Eu vou dar uma olhadinha o que a gente tem aqui de perguntas. A gente ainda tem uns 10 minutos. E eu vi que nós temos aqui uma pergunta já direcionada para o Bilo, tá? Bilo, eu te passo a palavra em seguida. Bilo, como posso fazer para minha marca se destacar, considerando que ela está num nicho de mercado que não se vende tanto através das redes sociais? Oi, pessoal. Eu acho que assim, o que a gente precisa pensar numa marca, a gente precisa pensar muito sobre pontos de contato. A gente fala muito sobre isso. Quais são os pontos de contato da tua marca? Tanto offline quanto online. Eu acho que é isso. Não precisa necessariamente as redes sociais serem o maior meio de propagação da tua cultura, dos teus valores, do que tu entrega. Mas a gente tem que mapear isso, né? Mapear quais são os pontos. Cara, pode ser uma loja física, pode ser um atendimento presencial, pode ser inúmeras possibilidades que a gente pode estar entregando o nosso valor. Então, a dica é, mapeia os pontos de contato da tua marca. Né? Pode ser por e-mail, pode ser por telefone, porque cada ponto de contato tu entrega uma experiência. E essa experiência, ela muda dependendo do canal. Então, o canal e-mail é uma forma, é uma linguagem verbal que tu vai estar te comunicando. O telefone é outro tipo de linguagem que tu vai estar usando. O teu site, cara, tu já conecta o verbal e o visual e o posicionamento. Então, assim, a dica é, mapeia teus pontos de contato, que daí sim, não necessariamente tu vai precisar só desse canal de rede social para estar levando, né, o que tu acredita, né, a verdade da tua marca. Eu acho que é isso. Tá certo. Tem uma pergunta aqui que foi feita pelo Carlos. Eu vou encaminhar ela para ti, tá, Danilo? Que é bem interessante. Tu não acha que depois dessa pandemia o comportamento do consumidor ele não vai voltar a ser como era antigamente? Porque muito tem se dito, né? Que agora, a partir de agora tudo vai mudar, o comportamento do consumidor a partir de agora vai ser outro, né? A pergunta do Carlos é justamente nesse sentido. Será que vai ser outro? Bom, tem aí dois momentos. O momento da pandemia e o momento pós-pandemia, tá? Durante a pandemia a gente já percebeu que mudou, né? Então a gente viu o varejo de gêneros alimentícios, inclusive inflacionando no período, enquanto a gente teve deflação em outros campos, né? A indústria do turismo praticamente quebrando, né? Enquanto a indústria farmacêutica, de higiene pessoal prosperando, tá? De imediato há uma mudança. Isso é inegável. Vai voltar a ser o que era antes? Bom, diante da impossibilidade de a gente ter acesso a uma vacina, pelo menos aí um ano e meio, sendo bastante otimista, para ser franco, vai demorar muito para esse comportamento, para que esse comportamento mude, né? Ou tenha uma janela para mudança. E o que acontece durante esse período? O nosso consumidor aprende coisas novas. Os nossos pais, por exemplo, que de repente não conseguiam fazer uma videochamada, hoje estão sendo obrigados a fazer uma videochamada para falar com os netos. Né? O cara que, de repente, depois de um divórcio, não conseguia viver sem ir no boteco da esquina, ele passa a cozinhar em casa. A criança aprende outras possibilidades de brincadeira
dentro de casa, como se a gente tivesse um eterno dia de chuva, regado a bolinha de chuva, né? Então, esses comportamentos aprendidos certamente permanecerão, né? Claro que há uma inquietude, né, de se voltar a um estado de normalidade, isso eventualmente vai acontecer, só que é o que os gringos hoje chamam de new normal, né? O new normal certamente não vai dar espaço, por exemplo, para que empresas como a Burberry queime casacos, né, simplesmente para manter o preço da mercadoria num determinado patamar. É inaceitável num mundo em que as desigualdades passam a ser cada vez mais prementes. Aí, o que eu tenho a ver com isso enquanto empresário? Eu quero saber do meu negócio. Legal, muito bom, mas o que a gente ainda falhou em perceber é que enquanto a gente não equalizar minimamente essas inequalidades, a gente vai ter um mercado disponível para os nossos produtos muito menor do que ele poderia ser. Então, as empresas que hoje sabiamente estão atuando com impacto social, ainda que seja simplesmente para gerar visualização, estar na cabeça dos nossos clientes, como tem feito as empresas que eu citei anteriormente, certamente serão muito bem vistas no futuro, né? E como bônus, talvez consigam minimamente impactar ou minimizar essa crescente desigualdade, né? Então, sim, eu acho que a gente não vai ter espaço para o consumo de luxo ostentatório num curto prazo. A gente está vendo as blogueiras aí no Instagram se matando sem saber o que fazer, né? A moda, a fast fashion, sem saber o que fazer. Eu digo porque eu sou originário de Franca e não precisa comprar sapato quando dá para fazer uma live de chinelo e bermuda. Não é o caso, tá? Fiquem tranquilos, mas a verdade é que as pessoas se preocupam menos hoje em se vestir para os outros, né? Esse é um exemplo. As pessoas vestem para si mesmas, para o conforto. Então, nesse sentido, quem investir em moda sustentável, de fácil higienização, por exemplo, fácil sanitização, né? Materiais que de repente são de fácil limpeza, secam rápido, ou que proporcionam mais conforto, por exemplo, para que o profissional consiga conjugar a vida pessoal e vida profissional, sair na frente. Então, sim, haverá um impacto inegável. A gente não vai consumir com o mesmo ritmo de antes por um bom tempo. Por um lado, por essa questão da consciência social, por um outro momento, essa aversão ao risco, o medo, e a terceira perna aí dessa mudança do consumo, ou terceira, depois eu não acordo. A terceira perna desse consumo é a questão da renda, né? A renda disponível mesmo, né? Então as pessoas passam a poupar mais, ser mais precavidas, talvez adiar aquela compra que não é imediata, justamente porque estão, até quando isso vai durar, né? Então, e a quarta é justamente o aprendizado desses fatores. Convivendo por muito tempo com esse tipo de adaptação, a gente aprende coisas novas. Que bom, né? E a gente volta à questão do evolucionismo, né? Social, né? Do Darwin, que pode ser trazido pela teoria do Dawkins ao universo das marcas ou dos memes. Uma vez que esse comportamento foi aprendido, a gente se adapta, né? E essa adaptação vira uma estratégia de sobrevivência para consumidores e empresas. Então a gente dificilmente vai ter o normal como era antes, mas não tenham medo do novo, tá? Algumas espécies se adaptaram bem e sobreviveram ao impacto do meteoro, né? Outras não, né? E eu aí, pelo meu histórico de consultor para pequenas empresas no período que eu atuei no Sebrae, eu dirijo essa palavra especialmente a vocês que são empresas PMEs, né? Empresas de pequeno porte ou de médio porte, empresas que são fundadas em capital próprio, que não tem capital aberto, não tem como fazer, por exemplo, um valuation da sua marca, né, porque não tem ações em bolsa, né, para descontar o que você tem de intangível e intangível. Não no sentido de inação, mas vocês podem se adaptar mais fácil do que empresas jurássicas. Ok? Certo. Bilo, Danilo, quero agradecer a presença de vocês. Quero fazer um agradecimento especial também para a Kelly e para a Daiane pelo suporte para que pudesse acontecer esse webinar. Tá? E agradecer também a participação de todos. Eu vi aqui nos comentários, a gente teve participante do Canadá, teve participante de
Ana Florência Gomes, de Rosário, Argentina. Então, um abraço para vocês, um abraço para todos que estão aqui no Brasil também, enfrentando esse momento e vivendo essa realidade que a gente pôde conversar hoje aqui. Tá certo? Então, uma boa noite a todos e um abraço.